Glória a Deus, aleluia. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Para você que está aí na sua casa, o nosso bom dia. Que a paz esteja dentro da sua casa, diante da sua família, em nome de Jesus, amém? Nós vamos dar início ao nosso culto dessa manhã, manhã de domingo, o dia que o Senhor preparou para cada um de nós, com todo carinho, para que pudéssemos ter o privilégio de sair dos nossos lares para estar aqui nesta manhã de domingo, para adorar, louvar, engrandecer esse nome desse Deus tremendo e esse Deus maravilhoso. Hoje é o nosso domingo de primícias e também é o primeiro dia do mês de junho. Glória a Deus. Então nós começamos muito bem, primiciando o mês de junho. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar então. Orar é falar com Deus. Abra os seus lábios e abra o seu coração, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluias, glória a Deus. Tu és um Deus tremendo, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, ó Pai. Pai amado, Pai querido, é com gratidão nesta manhã aos nossos corações, Pai, que nós viemos falar, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que tens feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelas tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã na vida de cada um de nós, renovando em nós um fôlego de vida. Gratidão ao Senhor, ó Pai, porque sabemos que enfrentamos 5 meses para trás e agora, Pai, começamos um novo ciclo, a metade de um novo ano, meu Pai. Então, que o Senhor derrama a tua unção sobre a vida de cada um de nós, a unção de renovo, assim como esse mês está começando. Que o Senhor venha derramar a unção de renovo sobre a vida de cada um de nós. Te louvamos pela vida de todos que já estão presentes, aqueles que estão a caminho, que possam chegar aqui em paz e segurança, sabendo que o Espírito Santo já aguardava por cada um de nós. Espírito Santo, fique à vontade aqui na nossa vida, fique à vontade aqui nesta manhã. Usa a vida do mensageiro que vai estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Aleluias, glória a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é
em nós do que o que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A presença de Deus na nossa vida, para nos renovar, para nos fortalecer, para que nós possamos hoje, com nosso, como diz, com fé, com esperança nesse domingo de primícias, onde nós vamos passar pelo tapete, tomando posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, oh, aleluia, oh, glória a Deus. Maravilha, Jesus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele está aqui. Ele fica feliz quando Ele escuta o barulho das nossas palmas. Ele escuta o som da nossa voz. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Então nós precisamos estar sempre felizes quando nós estamos na casa do Senhor. Ficar feliz de ter saído dos nossos lares. Um friozinho, sair debaixo das cobertas, mas aquele é o coração
estar na casa de Deus. E o coração do Senhor, com certeza, ele se alegra. E o nosso coração, ele já está pronto para nós ouvirmos a palavra do Senhor nesta manhã. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ele vai entregar nessa manhã. Talvez a gente ouve coisas que não é o que a gente queria ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir, porque o Senhor sabe perfeitamente o que os filhos dele precisam ouvir para ser renovados, para ser fortalecidos, às vezes corrigidos, né? Para que nós possamos, nesse primeiro dia do mês de julho, enfrentar esses próximos 6 meses com fé, com força, com renovo na nossa vida. Talvez ter chegado até aqui, acho que muitas vezes a gente pensa, orações que ainda não foram respondidas, o milagre que estamos buscando que ainda não aconteceu, mas o Senhor sabe a hora e o tempo de tudo, porque o tempo de Deus não é o nosso. Mas nós vamos acreditar que nós estamos agora no mês 6, e nós vamos chegar até o final dele, mês 6 e 6 meses pela frente. Não sabemos o que está por vir, mas vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai, toma o teu lugar mesmo dentro do coração de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dai-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado, acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Filho de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Você que está aí participando conosco, que você tenha um bom dia, que este culto venha a ser uma grande bênção para a tua vida, em nome de Jesus. E nós já vamos começando com aquela oração, né, da libertação, porque nós estamos nela, semana da libertação. Inclusive domingo, quarta-feira, apareceu um moço aqui, e turbinado, que ninguém traz, aí o Espírito Santo traz. Ficou o culto inteiro. Espero que ele tenha alcançado a libertação
do Senhor. Né? É que Deus tenha feito na vida. Foi como um pilotinho. Passou aí, quase desceu, rolando esse morro aí e entrou aqui para dentro da igreja. Daí ficou quietinho, né? Participou do culto até o final, participou de toda a unção e depois pediu oração de todo o culto. Então, chama Marcelo. É o nome dele, o nome que ele falou primeiro, Marcelo, né? Então, ninguém traz, o Espírito Santo traz pessoas para ser abençoadas. Então, semana que vem é a semana da cura, é a semana da saúde, né? Tem alguém perto da sua casa doente, convida para ir. Ou traz a pessoa para ser abençoada, porque ela não sabe do que está acontecendo na sua igreja, mas eu e você sabemos. O que vai acontecer na minha igreja semana que vem? Semana da cura divina, semana da saúde. Só que seu vizinho não sabe, seu parente que não vem na igreja não sabe, então você tem que mandar para ele lá no grupo, porque a partir de amanhã eu já coloco no grupo lá, semana X. Né? Já coloco lá no grupo. Põe a mão no teu coração. Porque todos nós precisamos de libertação. Precisamos continuar sendo libertos. Inclusive para ser livre. Para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Estava ouvindo a irmã Ginéia dizendo, né? Entramos no segundo semestre. E a aula que nós temos ganhado esse ano. Já passou 6 meses. E você? O que você fez para essa aula na vida? O que você está fazendo para essa aula chegar até aqui? Então nós temos agora mais 6 meses para trabalhar. Então somos livres para isso. Senhor meu Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos na semana da libertação, onde nós, pelo menos eu, oro todos os dias pela minha libertação completa e a libertação da igreja, para que nós possamos, ó Deus, ter a libertação de tudo que nos prende à vontade do mundo, do pecado e do diabo, para nos libertar, Senhor Deus, daquilo que nos atrapalha a produzir no Senhor e para o Senhor, aquilo, ó Deus, que nos prende para nos multiplicar e crescer. Então, Pai, venha derramar a tua libertação nesta hora. Venha tirar, Senhor Deus, todos os laços do diabo que ainda continuamos trazendo no mundo, de onde viemos, toda força contrária que às vezes, ó Pai, nos impede de sermos 100% no Senhor e para o Senhor. Deus Todo-Poderoso, venha libertar nossa mente, nossas mãos, venha libertar nosso ouvido, venha libertar o nosso coração, venha, ó Deus, libertar nossos lábios, a nossa boca, para poder produzir aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Que esta libertação, ó Deus, venha acontecer neste lugar, através da tua unção poderosa, que vem, ó Deus, sendo derramada a cada culto que nós participamos, seja na quarta ou no domingo. Deus Todo-Poderoso, venha operar o teu milagre sobre a nossa vida e sobre a vida de todos aqueles que o Senhor venha trazer ao longo deste mês para serem abençoados e alcançados pelo Senhor. Deus amado, liberta também, ó Deus, porque nós precisamos produzir frutos para o teu reino. E esse fruto, ó Deus, é oração, é jejum, é participação, é contribuição e ganhando almas para o Senhor. Em nome de Jesus, o Cristo,
venha operar o teu milagre neste lugar, porque nós precisamos dele, Senhor. Nós necessitamos deste milagre que liberta a nossa vida de todo mal, maus pensamentos, más atitudes. Deus Todo-Poderoso, estamos, ó Pai, entrando no novo mês, e que este mês, ó Deus, seja um mês produtivo para a nossa vida, para a nossa família e para a tua obra, para o teu reino. Por isso que nós precisamos estar livres, libertos, para produzir de forma completa, não de forma egoísta, só para um lado, porque o pássaro, ele precisa das tuas asas para voar. Por um cântico que a tua serva ministrou aqui para nós. Dá-lhe tuas asas para te alcançar. E ninguém voa com uma asa só. A gente voa com as duas. Por isso, ó Deus, venha alcançar aquela pessoa que uma asa está presa. E ele não consegue, ó Deus, dar voos altos ou nem sair do chão. Porque as asas, ou uma ou duas, estão presas. Por isso, liberta, Senhor, em nome de Jesus. E além disso, ó Pai, eu peço a libertação de amizades tóxicas, amizades que venham trazer prejuízo para esta vida. Que a gente saiba escolher quem são as pessoas do nosso convívio, para que a gente possa compartilhar, conversar, ir na nossa casa e nós ir na casa deles. Deus Todo-Poderoso, abençoa também nesta semana a libertação. Se tem alguém aqui nesta manhã vítima de algum vício, ou assistindo este culto, que tem algum vício, que está matando o seu corpo, destruindo a sua vida, venha o Pai libertar agora desse vício no cigarro, o vício da bebida alcoólica, vício das drogas. E para nós que já não temos esse tipo de vício, mas nós temos o vício de comer coisas que atrapalham o nosso organismo. Então liberta essa vida que come muito açúcar, que gosta muito de sal, que provoca, Deus, colesterol, que aumenta a glicemia, que aumenta a pressão cardíaca. Que o Senhor Deus venha nos libertar de alimentar, Senhor, de alimentos que venham prejudicar a morada do teu Espírito, porque o Espírito que mora em nós, mas somos nós que cuidamos desta morada, materialmente, fisicamente, somos nós que cuidamos desta morada. Por isso, Deus, em nome de Jesus, liberta, Senhor, de forma poderosa e especial, para que a gente não tenha vontade de fazer uso de nada que esteja contaminando o nosso organismo, prejudicando nosso relacionamento com a família, com as pessoas, que estejam, Pai, matando o nosso corpo aos poucos. Em nome de Jesus, porque o Senhor é quem liberta, o Senhor é que entra no coração, na mente e consegue trabalhar de tal maneira que nós não temos vontade de fazer uso
nenhum daquilo que nos atrapalha, prejudica, mas pelo contrário, que nos liberta para sermos produtivos, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu tomo posse dessa bênção na minha vida, porque a libertação do Senhor faz parte de a cada dia você liberta, a cada semana, a cada mês, a cada ano, você liberta para estar livre, para seguir e para servir o Senhor 100% em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com as palmas e os lábios glorificarem ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ver a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Glória a Deus. Todos os problemas e angústia vão saindo. E Deus vai trazendo o que a gente precisa, através da unção que a gente vai recebendo e alcançando em nome de Jesus. Glória a Deus. Provérbios 18, versículo 20, onde a palavra diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Amém. Glória. Poder sentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor. Rompemos mais um mês. Tivemos uma semana de oração meia-noite. Você fez? Orou meia-noite? Porque meia-noite, a semana toda, desde o domingo passado, né? Desde o domingo passado, que a gente vem orando à meia-noite, até de ontem para hoje. Deus tocou no nosso coração, né? Para a gente fazer isso, para fixar na nossa vida as bênçãos que a gente passa no último domingo. Vitórias, conquistas, ser bem-sucedido e boas notícias. A gente teve no mês que está começando, no mês que está entrando. Geralmente é uma manhã que a gente deve orar, faltando uns minutos para meia-noite, para agradecer o Senhor pelo mês que está indo embora, por tudo que Ele tem proporcionado à nossa vida durante o mês que está terminando. E deu meia-noite, começam a pedir pelo mês que está chegando, para aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu quero que Deus me abençoe. Pessoalmente, pessoal, na minha casa, na família e na obra de Deus. Você nunca pode esquecer disso. Que toda oração que você fizer, que você pedir para Deus, pede para você, pede para a sua casa e família e pede pela obra de Deus. E não só coisas que os outros têm que fazer, o que você também tem que fazer na obra de Deus. Pai, que eu tenha condições de contribuir com a minha parte na tua obra, devolvendo meu dízimo, minha oferta, que eu tenha condição, quem sabe esse mês,
de levar a alma que eu preciso para o que eu venho, que o Senhor vai me enviar até ela, vai trazer até a mim, pessoas que eu vou ajudar a consolidar, eu vou ajudar a consolidar essa pessoa para que ela possa se firmar na tua presença. Eu sou também da igreja. Aí diz: eu oro pelas metas da igreja. Qual é a nossa meta? 100 pessoas no culto, de quarto e domingo, batizar no mínimo 5 pessoas, recuperar no mínimo 5 pessoas. Não sei se você lembra, que a gente vem falando sempre isso. E a construção da igreja, orar por ela. Deus, eu tenho condição de ajudar naquilo que for preciso pela obra do Senhor. Aí você orou por você, orou pela casa, família, aí coloca a obra do Senhor. Os cultos que serão realizados, né, na quarta, domingo, os encontros que serão realizados, que você fale que eu esteja lá e que eu leve mais um comigo, que eu consiga levar meu amigo, meu colega, no encontro da mocidade, no encontro de mulheres, no encontro de homens. O Senhor dê essa graça. Isso é oração, irmão. Isso é oração. Então a mentalidade nossa tem que mudar. Que aí eu pego, eu passo a roupa, dá um serviço, dá um serviço, dá um serviço, dá um serviço. Mas e a obra de Deus? O que você pede pela obra de Deus? Hoje é primícia, a nossa festa é de trazer o primeiro dia de trabalho para colocar no altar. A primícia geralmente é o mês anterior, mas a nossa primícia é no mês de maio. A gente traz e coloca no altar. Ah, mas eu não recebi uma primícia, é o mês passado. O mês passado você recebeu. Mas eu tirei na hora, então, põe uma primícia provisória, não fica sem passar pelo corredor, sem adorar o Senhor. Porque eu vou pregar sobre esse texto que fala: ninguém deve parecer diante do Senhor de mãos vazias. Creio que você lê Bíblia, deve ter claro. Ninguém deve comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Então, toda vez que você vem na igreja, você fala: meu Deus, prepare alguma coisa, nem que seja oferta mínima para eu entrar no altar, diante do altar e cear nele, em nome de Jesus. Então eu vou pregar sobre isso. Primícia, então, é o primeiro dia de trabalho, e hoje também é o dia de renovar aliança com o próximo. Inclusive, o texto que nós estamos lendo dá mais ou menos uma direção sobre isso na semana, né? Nós vemos semana passada Mateus 5 e agora 7, que vai falando sobre melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. A gente tem que mudar algumas atitudes lá. E também é o dia da bênção de gerações, porque na primícia a gente ministra aquela bênção para a família, quando a gente reúne toda a família, e ministra a bênção para gerações, para que a geração próxima seja melhor do que a nossa. Né? A próxima geração, os filhos, seja melhor do que nós. Os netos, seja melhor do que os filhos. E os filhos, e os netos, os bisnetos, melhor do que os netos. E assim vai. São bênçãos gerencial. São bênçãos de gerações. Por isso que o Senhor fala: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É a bênção que foi passada de Abraão para Isaac, e de Isaac para Jacó, e de Jacó para os 12 filhos que ele teve, né? Mais uma filha que formou as tribos de Israel. Bênção de gerações. Bênção de gerações. Então hoje é dia da gente buscar esta bênção em nome do Senhor. Além da semana, né, tivemos da libertação, nós também estamos na campanha. Eu pedi aqui. Nós estamos na campanha das 7 unções. 7 unções. E nós já estamos no penúltimo ano. Semana que vem a gente encerra essa campanha de 7 unções que nós estamos recebendo em nosso corpo. A unção atual é na boca. E juntamente com a boca vai cordas vocais, vai a nossa língua, porque a boca só, né? A nossa parte visual
Mas o que sai dela vem das cordas vocais, o som, né? Que sai pela boca das cordas vocais e a língua, né? E a nossa língua. Então a unção é completa que a gente está recebendo. Nós já recebemos quanto? 6 unção. Olha, vamos recebendo a 6ª unção. Então vai faltar a última unção, né? A partir da quarta-feira. Eu falei quarta-feira. Eu sinto muito que às vezes até dentro da igreja talvez não tenha recebido também nenhuma unção. E eu comentei até, a igreja da minha esposa, a pastora, ela tem um sistema de trabalho. Quarta-feira é uma coisa e domingo é outra. Então quem vai quarta recebeu, quem vai domingo recebeu. Agora, recebeu o que está domingo, recebeu o que é quarta. Pessoa que só vai quarta-feira na igreja não recebe o que Deus me recebeu. Pessoa que só vai no domingo na igreja não recebe o que Deus vai fazer. Mas isso aí, isso é a visão, né, dela como pastora. Eu trabalho dela como pastora, tá? Isso é problema dela. Porque eu trabalho aqui quarta e domingo. Quer dizer, muito fácil. Não deu para mim quarta, eu vou domingo. Não deu para mim domingo, eu vou quarta. E assim sucessivamente. Por quê? Se você só vem domingo, você volta no domingo, você fica 15 dias sem ir na igreja. 15 dias sem congregar. Se você ficar 2 domingos sem congregar, você começa sem estar na igreja. E Deus só falando, tratando, abençoando, ministrando, e você indo, e você fora. Quantas unção você recebeu? No total de 7. Nós já estamos na 6ª unção. Quanto você recebeu? Avalie para você ver como você está. Como seu corpo está de unção de Deus na sua vida. Porque cada campanha que a gente faz, desde o princípio, que a gente faz tanto quarto como domingo, para facilitar para cada um. Porque você tem seus compromissos, você tem seu trabalho, né? Você tem suas responsabilidades seculares. Então, às vezes não dá para ter quarto e domingo. Então, não dá para ter quarto, dá para ter domingo. Mas se não deu num dia, você vai no outro. Porque a gente vai estar ministrando a unção naquela semana. E a gente procura fazer o cuidado de pregar, né, dentro da semana com o mesmo tema, outros textos da Bíblia. Se eu fizesse que nem a minha esposa, quarta-feira eu preguei uma coisa, hoje eu ia pregar outra. Aí você não vem quarta, ia receber só por ministrar no domingo. Olha só. Mas quem vem quarta e domingo, recebe 2. O senhor não prega a mesma coisa. Não leio o mesmo texto. Eu trabalho, tá? De forma que quem vem 2 vezes, renova. E quem vem uma vez, alcança. Para ser abençoado, para que a gente possa caminhar, né, no mesmo propósito, objetivo, mas também com as bênçãos do Senhor, nos envolvendo 100%. Então, primeiro você está aí. E a unção na boca. Então, nós vemos o quê? Do fruto da boca, o coração se farta. Do fruto da boca, o coração se farta. Nós vivemos falando que o coração é o ponto principal do nosso ser. Comparamos até com a nossa alma. Assim como nós comparamos a mente com o nosso espírito. A mente com o espírito, quem veio, ouviu eu pregando sobre isso. O coração, ele é comparado com a nossa alma, que compõe todo o corpo, porque o nosso espírito, nosso corpo físico é composto de espírito, alma e corpo, alma e espírito. E a alma está no centro do ser, que toma forma do corpo. Ela toma forma do corpo. E a gente acredita que tudo isso
Porque o coração é o responsável de fazer com que o sangue corra por todo o nosso corpo, do pé à cabeça, da cabeça aos pés. Porque o sangue envolve, né, todo o corpo humano. E o coração é responsável por isso, de bombear, jogando no chão. Jogando no chão. Então o coração, ele é um ponto importantíssimo. É o ponto que mais disputado no mundo espiritual é o coração do homem, o coração das pessoas. Por que ele é disputado? Porque se esse coração se volta para o Senhor, se ele está na mão de Deus, Deus vai cuidar, Deus vai conduzir, Deus vai direcionar este coração para os seus propósitos. E aí, o que acontece? Que vai para o coração, a gente pratica, caminha, trabalha para aquilo, olha, escuta, porque o coração está caminhando nessa direção. O coração está caminhando nessa direção. E nós aprendemos que quando Deus escolhe alguém, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós somos chamados pelo ouvido, mas escolhidos pelo coração. Nós somos escolhidos pelo que está no coração. Nós podemos ser chamados pelo ouvido. Eu ouvi a voz de Deus, mas a voz de Deus escolhemos para está no coração. Os que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque a gente pode ouvir a voz de Deus e não atender essa voz. Às vezes Deus tem que fazer um malabarismo, se Ele tem um propósito na vida, para conseguir chamar a atenção dessa pessoa, como Ele fez com Moisés. Ele tem que fazer uma sarça queimar e não se consumir. Samuel teve que chamar por 2 vezes, que Samuel achava que era o homem que lhe chamava. Eis-me aqui, Senhor, e chegava ele diante, né, de Eli. Ele falou: eu não te chamei assim, não. Não, você me chamou Samuel. Mas aquele que Deus chamou pelo coração, que foi Davi, uma vez só. Uma vez só. Quando Davi se apresentou à porta da sua casa, Deus falou com o profeta Samuel: levanta e unge, que esse é o meu escolhido. E Deus já tinha advertido Samuel: eu não vejo como os homens, na aparência. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então você vai observar que em tudo que a Bíblia trata de história, de acontecimento, é Deus tratando e falando, é Deus orientando a nós hoje. Porque o que Moisés passou não está escrito. Aí nós hoje lemos sobre ele, que para Deus nos chamar e escolher, Deus teve que fazer algo. Para Samuel, Deus teve que chamar por 2 vezes, até que ele falou: quando você ouvir essa voz dizendo, Samuel, Samuel, fala, eis-me aqui, fala, Senhor. É o que aconteceu com às vezes com muitos de nós. Que quando Deus chamou, Deus foi fazer um malabarismo. Ele colocou uma doença para você vir para ser curado, colocou um problema para você vir para resolver. Teve que criar uma situação para você colocar o seu coração na mão do Senhor, a sua vida nas mãos dele, para ele operar e te abençoar, para você permanecer, crescer, para dar fruto. Então Deus está tendo que, às vezes, fazer um monte de coisa, enquanto aquele que é chamado e escolhido pelo coração já vive um propósito. Já começa a partir daquele momento, como foi com Davi, escolhido pelo coração, quando foi ungido, sobre ele veio o Espírito do Senhor, se apossou
ainda jovem adolescente. Ele não se tornou o rei, mas o Espírito de Deus, o Espírito de rei, já estava nele. Já estava nele. Porque o Senhor tem pressa, igreja, em cumprir em nossa vida a sua vontade. E por isso, que o coração é importantíssimo. Porque se o nosso coração cai na mão errada, que é do maligno, e se torna maligno, né? 15, 19 e 20 de Mateus. Porque do coração procede mau desígnio, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Vai produzir isso. Aí você vê o ser humano fazendo isso. Com mau desígnio, planos mal de destruir pessoas, de matar pessoas. Não houve ainda até um projeto que ele matar o presidente, mas matou lá. Isso é plano mal, mau desígnio. Aí vem o homicídio, o adultério, a prostituição, furto e roubo. Né? Furto. E aí vai, né? A blasfêmia. Quantas pessoas levantam para blasfemar contra Deus? Não fez isso no carnaval aí? Quando uma pessoa vestida de diabo de Jesus estão arrastando ele o asfalto da fora, a rua fora, tentando desmoralizar o cristianismo na terra. É por aí, é o coração, está vindo o coração. Por isso que o coração ele é importantíssimo, está na mão de Deus, porque disse aqui, do fruto da boca, o coração se fala. Porque a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. O que o coração está cheio é que a boca vai falar. O nosso coração tem que estar cheio de Deus. E como o meu coração, o teu coração, o nosso coração fica cheio de Deus? Pela palavra. Pela palavra. Que venha ficar fixada nas tábuas dele. Porque nós não podemos ver Bíblia só na igreja. Nós temos que ler Bíblia diariamente. Nós temos que estar consultando a palavra. Deus deu a nós essa criação de colocar o texto bíblico na segunda. E eu repito ele, revolvo ele na quinta. Para que a igreja possa ler. Ao você entrar no grupo da igreja, tem um texto lá. E os alunos da escola lê e olhe, analise o versículo que mais chamou sua atenção. Para quê? Para você responder aqui. Quando o professor, a professora te chamar, você tem que responder esse versículo que chamou sua atenção. Porque ao longo da semana, você falou aquele versículo, orou aquele versículo, meditou naquele versículo. É claro que você leu o texto todo, mas você meditou naquele versículo a semana toda, para continuar, você não fica olhando, caçando aí. Pastor o quê? Quem está lá no grupo da igreja? Vou ler isso aqui. Não, gente. É falar assim, olhar para a cara do professor. Quando o professor te chamar, o professor te chamar, você olha na cara dele, olha no olho dele e fala, tal, capítulo tal, versículo tal. Porque você viveu aquilo a semana toda. A semana toda. Você procurou viver aquele versículo. O Senhor colocou na segunda, para dar tempo para que a gente possa memorizar o versículo. Mas o texto, a gente viver, aprender com ele. Ler quantas vezes for necessário. E eu não tenho um texto muito grande, porque também eu sei dos seus compromissos, da sua vida secular. Eu sei dos seus compromissos, alguns até sei, horário que eles vão trabalhar, mais ou menos horário que eu chegar em casa, porque não conversa mais. Às vezes, na hora eu fico procurando, está trabalhando agora, eu abençoo. Fulano de tal está indo agora para o trabalho, eu abençoo. Só aí, vou estadio, seu retorno para casa.
Porque a gente começa a amar enquanto a pessoa fala com o pastor, eu trabalho com casal, eu percebo com casal, eu lavo com casal, não sei o que, a gente encontra pra mim até eu odeio no dia que eles fazem. Eu acordo de manhã para isso, mais aquilo outro, depois me arrumo, vou para ali, vou para lá, vou para cá, vou no trabalho, vou para casa, e assim a gente fica sabendo do roteiro daquela pessoa. Mas a palavra tem que estar no coração. Porque como que você pode ficar sem pecado? Diz o salmista. Qual salmo que é? Salmo 119. O Salmo 119, que ele menciona para nós, dizendo que guarda no coração, Salmo 119, 11. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Às vezes você pode, eu posso nem lembrar onde está escrito, qual livro, qual capítulo, qual versículo, mas eu lembro na Bíblia, está na palavra. O Espírito Santo sabe lembrar num momento difícil, num momento de apuro, num momento de distração, num momento de aproveitamento. O Espírito Santo fala, não vai não. Não fala não pega isso não. O Espírito Santo toca e nos faz lembrar, que é uma das missões do Espírito Santo, nos fazer lembrar do que temos ouvido e aprendido. Mas e a nossa boca? Ela vai falar do que o coração está cheio. Ela vai falar do que o coração está envolvido. Por isso que Davi foi escolhido um homem segundo o coração de Deus. Aí você lê a história de Davi, tem tanto besteira que Davi fez, de tal maneira que Deus chegou ao ponto de falar para ele: você escolhe 3 coisas: peste no meio do povo, perseguição dos inimigos. Você escolhe cair na mão dos homens. Eu caio na mão de Deus, que dos homens é implacável. Eu caio nas tuas mãos, porque eterno são a sua misericórdia e se renova a cada amanhecer. Aí ele caiu na mão de Deus. Mas só que, para que tudo acontecesse, morreram milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Por causa da vida que Davi levava. Numa certa altura da sua vida. Em certa altura da sua vida. Mas ele foi escolhido um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque desde quando Davi reconheceu como ser humano, ele sauditava ao Senhor de tal maneira que quando ele esteve com Samuel, já adulto, ele teve um tempo com Samuel ficou impressionado com o que ele falava. As palavras saíram da sua boca. Samuel falava assim: nunca vi uma pessoa assim. Nem Samuel era assim. Nem Samuel era. Mas o que Davi falava. Por isso a maioria dos salmos foi escrito por ele, por Davi. A maioria dos salmos. Porque ele foi posto segundo o coração de Deus. Porque ele pronunciava o que o seu coração estava cheio. E olha que você observa que ele teve uma vida complicada. Certa altura, de tal maneira que quando ele estava já chegando, finalizando seu reinado, seu ministério aqui na terra, Deus falou com ele: você tem vontade de construir uma casa para que possa estar a minha arca, a minha presença está com vocês. Mas eu digo a você, Davi, você não vai construir, porque as tuas mãos é manchado de sangue. Mas o teu filho, que reinará no teu lugar, ele sim construirá. Que foi Salomão. Que construiu quem? Chamado tempo Salomão. Mas Deus não deixou Davi construir, não. Por causa da altura, certa altura da sua vida, de coisas que ele fez, cometeu. Mas o coração dele está com a palavra. Aí você vai observar nós hoje. Se a gente pouco medita na palavra,
do fruto da boca, o coração se farta. Do que produz os lábios se satisfaz. O que produz os lábios é que vai se satisfazer. E aí ele diz uma palavra dura, no versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Nós meditamos uma palavra dessa, aonde está aqui? Em Provérbios 4, 23, que foi: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então as fontes da vida vêm daqui, vem do coração, que vai proceder, que vai fazer ter vida, está no coração. E aí, igreja, ele diz: quem bem a utiliza, come do seu fruto. O comer do fruto, irmão, é o resultado, é a soma. É a soma que diz os dois versículos: do fruto da boca, o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz, a morte e a vida no poder da língua. Resultado: quem bem utiliza, come seu fruto. É o resultado. É o resultado do usar desse órgão chamado boca, língua, cordas vocais. Cordas vocais. E você tem nem lá em Tiago, né? Falar sobre poder criar uma língua. Tem uma carreira toda do ser humano em destruição. O poder da língua, que ela tem muito poder, a nossa língua. Mas o que Deus veio tratando com a nossa igreja nesta sétima unção foi justamente isso, mostrando que o coração, como ponto principal, vai produzir o todo o corpo e principalmente influenciar a nossa língua, que sai da nossa boca. Porque o texto que eu falei de Mateus, Jesus fala no versículo 20: é isso que contamina o homem, é isso que contamina, é isso que está contaminando as pessoas, atrapalhando as pessoas, destruindo as pessoas. Quando eu meditava nessa história, Deus me levou à história do povo de Israel. A história do povo de Israel, que a gente de vez em quando menciona aqui como exemplo de situação. Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte, braço forte, sinais e maravilhas, tirando o povo de lá, daquela escravidão, para a liberdade, para servirem a Deus e entrarem na terra que mana leite e mel, onde eles seriam fortes e teriam doce vida. Quanto tempo gastaria para chegar lá? 40 dias. 40 dias gastariam para sair da escravidão de 430 anos e chegar à terra prometida, onde seriam fortes e teriam doce vida. Mas o que aconteceu no meio do caminho foi justamente o que provocou a ira de Deus, a decepção de Deus com aquele povo que ele tinha escolhido. Porque Israel é o povo escolhido de Deus. Deus escolheu esse povo. Eles são referência de Deus aqui na terra, a nação de Israel. Os judeus são referência de Deus aqui na terra. E aí o que acontece? Foi liberto. Aí Deus falou: vou fazer experiência. Como está o coração desse povo? Se guardaria ou não o que eu vou ensinar, orientar, passar. Aí mandou os espias, né? Os 12. Vão no espia e vão. Quando apresenta o relatório, 10 influenciou negativamente. De tal maneira que o coração do povo se fechou contra Moisés, contra Arão, contra Deus. E começaram
povo de Israel no deserto, o corpo saiu da escravidão, mas o coração continuou escravo. O corpo saiu, mas o coração continuou no Egito. Por isso, quando você lê os livros lá de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que está tratando sobre a caminhada do povo hebreu no deserto, você vai ver que nas dificuldades, o que eles clamavam? Por que nos tirou do Egito? Para morrer de fome aqui? Tirou a gente do Egito, não comer carne? Quando eles estavam diante do mar vermelho, por que nos tirou do Egito? Para a gente morrer aqui, não deixou a gente morrer lá. Não tinha água. Por que nos tirou do Egito? Para a gente morrer de sede? Nós, nossa família e os animais. Oh, meu Pai! Que povo cego, espiritualmente, que não via a presença de Deus na nuvem que os cobria, que não deixava o sol do deserto matar eles, que durante a noite não deixava o frio acabar com eles. Deus queria tanto aquele povo, como Deus quer todos nós, como filhos de Abraão pela fé, que Deus quis estar com eles, no meio deles. Deus mandou fazer a arca. A arca é justamente o que é a presença de Deus no meio do povo. E Deus falou: a arca, uma regra, é carregar no ombro. Tem que carregar no ombro. Não pode colocar nenhum animal. Porque Deus queria sentir o homem carregando. Se o homem escorregasse, porque sabe que o lugar era irregular, onde eles caminhavam. Então, quer dizer, se pisasse no lugar escorregar, sabe, ia balançar. E aí Deus ia balançar, né? No ombro do homem. Se, né? Cada passo que o homem dava, que era 4 que carregavam, né? 2 de cada lado. Então, Deus queria sentir. O que Deus mandou fazer no tabernáculo? Porque Deus falou: eu quero estar com eles, no meio deles. Mas ele não via isso. Olha, aqui, o coração. O coração continuava egípcio, continuava escravo. Por isso que eles reclamavam. Então, aí o que aconteceu? 40 dias. Era entrar no gozo, na festa, na terra, e viver uma vida abençoada. Ficava 40 anos. Porque Deus, Ele transformou cada dia em um ano. Porque Deus é o próprio tempo. Eu não te dei o dom, Ele é o próprio tempo. Ele é o próprio tempo. Porque Ele é Deus e próprio. Ele é onipresente. Nós aprendemos domingo, né, na escola, fala sobre as virtudes de Deus. Uma delas é que Ele é onipresente. Ele está aqui agora, mas Ele está em qualquer lugar que vai, que alguém está falando do seu irmão. Ele está em qualquer lugar da nossa cidade, em qualquer lugar do estado. Ele está em qualquer lugar do Brasil. Ele está em qualquer lugar do mundo. Ele está até lá, naquela estação espacial, que tem algum astronauta lá, falando nele, pensando nele. Ele está lá. Mas se tem alguém em algum submarino, agora, pensando nele, ele está lá. Se tem aqueles que trabalham em mineração, né? Que é, sei lá quantos metros abaixo do solo, né? Dentro da terra, que trabalham em mineração, pensando nele, ele está lá. Porque ele é onipresente. Então, ele sendo o próprio tempo, ele fez aquele povo amargar 40 anos. Porque foi o resultado do fruto da boca. O resultado do fruto da boca. E a gente está deixando aqui, nessa manhã, dizendo: irmãos, veja o que você está falando. Enche teu coração da presença de Deus, para que dos seus lábios saia coisas boas.
Eu lembro do Nando Azevedo, ele fala que a minha voz, a minha palavra, seja a profecia do Senhor. Seja a profecia do Senhor. Que aquele que sai da nossa boca seja aproveitável. O próprio Jesus diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, para agradar de novo. Tem que ser temperada. Não pode ser muito salgado nem sem sal. Tem que ter equilíbrio. Mas a gente não pode ser maldizente. Ficar amaldiçoando o dia. Oh, meu Deus, que dia. Tem que ser tão. Vai! Se não for feliz, você não tem morto. Então vai. Vai de falar de minutinho, meu dinheirinho, não vai dar pra nada. Não vai dar pra ficar falando pra não. Está falando que é dinheirinho. Diminuindo o dinheiro. Meu dinheirinho não vai dar pra nada esse mês. Aí eu queria te abençoar muito nesse mês, mas não sei. Na sua boca já saiu dinheirinho, então vou te dar dinheirinho. O dinheirinho é até pequenininho assim. É dinheirinho? Não, o dinheiro que Deus vai te dar para cumprir compromissos comigo, com a minha casa, para mim e ainda na obra de Deus. Ainda na obra de Deus. Não se desespere por nada. Lá vai trabalhar, meu Deus, trabalhando. Emprego, trabalho, meu Deus do céu. Tem que inventar aquele chefe chato, aquela chefe enjoada. Tem que aumentar aquele colega falador. Mas se você não tivesse, eu vi então. Aí você não ia. Você não ia. Não, se você está vivo, vai. Lá. Na bênção. Agradeça a Deus. Você tem um chefe chato. Você tem um chefe enjoado. Você tem um colega de trabalho ruim de serviço. Eu trabalhei quando eu era servente pedreiro, eu trabalhei com um colega de trabalho que ele saiu com ele. Agora, porque na época eu trabalhei de servente pedreiro, não tinha esse negócio de caminhão, virar concreto, até de torneira. Era muito escasso. Eu não lembro que eu trabalhei. Aliás, teve uma hora que eu trabalhei tinha que torneira. Mas a maioria do trabalho nosso é virado na mão, o concreto. Era virado no braço. Era virar o concreto, tirar as pontas, o cara caçava banho. Ficava lá, eu tenho um concreto, eu virava bem para baixo, ele ficava entrando por lado da fechadura. Quando a gente acabou de virar o concreto e começava a preparar para carregar, aí saía de manhã. Ruim de serviço, né? Mas gente boa. Ele fazia um cafezinho gostoso. Um cafezinho gostoso. Aí chegava para trabalhar e estava lá com um cafezinho novinho. Ah, tem um cafezinho aqui, ó. Vamos tomar um cafezinho. De tarde, irmão. Ele fazia um cafezinho para a gente tomar à tarde. Não morava não. Se ele corria no serviço com os outros, como ele, virava o concreto. Mas na hora do cafezinho quentinho, quem trazia ele? Eu não levava, outros não levavam, mas ele fazia, lá na hora, o cafezinho quentinho. Então, igreja, é verdade. Às vezes a gente é muito maldizente. Então, seja um abençoador. Principalmente nós, que já somos reprodutivos, que reproduzimos, né? Não somos produtivos, que reproduzimos, que a gente abençoe as gerações que estão vindo. Abençoe seus filhos como campeões, vencedores, os netos, os bisnetos. Mesmo que ele quebrou aquele vaso que você ganhou de presente. Você pode até ficar nervoso naquela hora. Mas não o amaldiçoe. Não o amaldiçoe. Abençoe.
Porque ele poderia estar paralisado na cama, por uma cadeira de roda, aí ele não quebraria aqueles ossos. Você prefere isso? Ou prefere ir lá? Puxa, você acabou de arrumar a cama, aí foi quebrando, tá embaixo, porque não pode tudo no chão. Você acabou de passar toda a roupa, ela tudo em cima do tamborete. Aí você saiu para o emprego, porque lá está tudo longe para você virar. Né? Então, irmão, abençoe. Abençoe. Meu campeão, meu vencedor. Você vai ser melhor do que eu. Meu filho, você vai ser melhor do que eu. Minha filha, você vai ser melhor do que eu. Quando você tiver a tua família, você vai cuidar melhor do que eu. Porque tem gente que não chama. Vem você casar. Você casar, vai ver. O que seu filho vai fazer com você? Ele vai ver quando você crescer. Ele vai ver quando você crescer. Ele vai ver o quê? Tem que ver bênção de Deus, bênção do Senhor, porque somos nós que às vezes na educação somos culpados de se perder, porque o filho nasceu nem falar, não fala, a criança não fala, ela não sabe andar, ela não sabe sentir, assim, expressar seu sentimento, ela aprende tudo com a gente, a gente ensina ela a andar, ensina a falar, ensina tudo. Então a gente ensina. Ensina até a ser amiga ou amiga. Mais importante dos nossos filhos. O filho, a filha, tem que sentir que você é a pessoa mais importante na vida dele. Sabe por quê? Porque quando ele estiver lá na turminha, e a turminha ofereceu alguma coisa e dizia assim, não conta nada do seu pai e da sua mãe, pai, estou fora. Porque eu não posso tomar do meu pai e da minha mãe porque não presta. Porque não vale nada. Porque o que você e eu devemos passar para as gerações que estão vindo é que eu e você somos importantes, mais importantes aqui na terra para eles. Como pai, como mãe e como avós, né? A Jovina é de geração aí. Na parte da Jovina, Isa, tem mais Isa aqui não. Que eu sei, a Fátima também é Isa. Tem bisavô. Bisavô. O que é o bisavô? O Jorge está aqui, ó. O Jorge, bisavô. Né? Bisavô. Então, quer dizer, essas é as gerações que nós temos que abençoar para que eles sejam felizes e bem-sucedidos. Então, ainda é chegando. Né? Não, tem café, não é possível. Aqui que eu vou falar. Tem cafezinho. Cafézinho está chegando, olha. Tem final de culto da ceia, não chega a graça. Né? A graça chega, a graça está chegando, a nós não terminou o culto. Então, a Fátima chegou com o cafezinho, é hora que nós parar aqui na palavra. O que eu tenho a dizer é sobre o que diz lá em Isaías, né? Deixa eu ver aqui, para a gente encerrar. Isaías 52, 7. Quão formosos são os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, que a tua boca, que a nossa boca, seja consagrada ao Senhor, pela unção do nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi trazida e revelada no coração da tua igreja. Nessa oportunidade, quero te agradecer
pedir a Deus que ela fique gravada nas tábuas do coração e do entendimento, para que nós possamos pronunciar, falar, repetir, ensinar, abençoar aqueles que precisam. E também eu abençoo você que ficou até esse momento participando deste culto aí, onde você está. Que a bênção do Senhor tenha chegado até você, que a libertação da semana tenha te alcançado, que a cura, que a solução do problema, que a bênção da família tenha chegado até você, porque hoje aqui é culto da primícia na congregação. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, que Deus cuide de você e que as suas gerações sejam, cada uma delas, mais abençoada do que a outra, em nome de Jesus.